Esse vídeo é de utilidade pública. Se você está pensando em escrever algum texto que envolve referências bibliográficas, seja para uma iniciação científica, artigos acadêmicos, livros, produção textual, pós-graduação, trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado, eu tenho certeza que você já se deparou ou vai se deparar com a adequação do seu texto para algum estilo acadêmico, com alguma norma que algum programa de pós-graduação, um programa da sua universidade esteja, ou de uma revista, esteja exigindo, seja a ABNT, a APA, e às vezes você fez uma produção de um formato e você precisa passar para outro e tem todo um trabalho para fazer em relação a isso. Eu vou te apresentar passo a passo como instalar, como configurar e como usar um programa totalmente gratuito para fazer o gerenciamento das referências bibliográficas. E é um tipo de coisa que você pode se deparar e pensar, poxa, muito legal se eu já tivesse isso quando eu comecei minha trajetória acadêmica, lá atrás. Agora eu já estou muito avançado, isso daí vai dar muito trabalho iniciar nesse projeto agora. Com esse jeito que eu vou te mostrar, você vai ver que vai ficar muito tranquilo e você vai importar todas as referências bibliográficas que você já utiliza, já utilizou e pretende utilizar. Muito fácil. E isso vai facilitar muito a nossa vida. A economia de tempo que isso vai trazer vai ser gigantesca. Eu espero que esse vídeo te ajude bastante com as instruções que eu vou te dar. Eu vou fazer junto com você na tela aqui e a gente vai juntos instalar, configurar, enfim, e eu vou demonstrar como que utiliza esse programa. Não é algo 100% exaustivo, mas muito do que eu vou te passar aqui já é 90% do que você vai precisar utilizar na sua trajetória acadêmica e na sua produção de texto. Então vem comigo na tela que eu vou te demonstrar como que instala e configura o EndNote Web, que é totalmente gratuito, em português, enfim, e vai te ajudar muito na sua trajetória acadêmica. Bom, primeiro eu vou mostrar como é que funciona o programa na prática, né? Qual que é a vantagem de utilizar ele. Eu estou aqui com o Word aberto e aí digamos que eu comecei um texto, né? Então, a teoria do desenvolvimento segundo Winnicott. Bom, e aí eu quero uma citação. Digamos que eu cite alguma coisa aqui. E aí eu preciso colocar uma referência. Normalmente eu faria isso aqui, ó. Digamos que 2023, que é o ano do texto, né, que eu tô pegando de referência, ou a segunda teoria do desenvolvimento emocional, aí eu colocaria Winnicott 2023, página X, certo? E aí eu continuaria o texto. Trata de... E aí o que acontece? Eu teria que vir até as referências, né? Digamos que eu chegaria no final do meu texto e ia para a parte de referências. E aí eu teria que colocar, pesquisar onde que é, Winnicott, tal. Teria que ver lá no documento. Em algum lugar eu já teria que ter salvo essas referências, né? Qual que é a especificação e qual que é o ano, publicação, tudo e tal. Mas qual que é a grande vantagem de ter um gerenciador de referências? Eu salvo tudo isso aqui de uma forma em que automaticamente todos os textos daqui para frente que eu for utilizar, eu possa repetir essa utilização dessa referência e eu vou utilizar ele de uma forma integrada com todo o meu Word. Então você vai ver, é mais fácil demonstrar, ó. Então digamos que eu comece da mesma forma. Aqui embaixo vai ser, digamos que aqui eu não tinha o gerenciador de referências, aqui agora eu tenho o gerenciador de referências. Você pode ver aqui que no meu Word eu tenho instalado já o EndNote Web, que está integrado com o meu Word. Nessa abinha do EndNote eu coloco aqui inserir citação e aqui vem já algumas coisas que eu já pesquisei, certo? Tudo bem, só apenas de referência, mas eu quero pesquisar o Winnicott. Eu posso colocar pelo nome, enfim, alguma coisa que lembre o que eu vou pesquisar. Como eu iria da outra forma, mas aqui você vai ver que está muito mais fácil. E aqui tem tudo que eu coloquei de Winnicott, né? E aí eu peguei que o texto é do 2023, Família e Maturidade Emocional. É esse texto que eu quero citar. Eu coloquei já alguns artigos e trabalhos recentes que eu fiz, que eu elaborei. Eu peguei a lista de referências e já incluí aqui, mas eu vou colocar o da minha dissertação de mestrado aqui junto nesse vídeo, né, durante a gravação desse vídeo, para a gente fazer junto esse processo de como que funciona o importar no EndNote Web, gerenciador de referências, uma lista de algum trabalho que você já tenha.
Então digamos que eu coloco aqui inserir. Aqui já tem todos os dados que eu coloquei. O ano, data. Depois eu vou falar sobre essa questão das notas, que aí no futuro eu pretendo colocar todas as citações diretas desse texto, desse livro aqui, para ficar muito mais fácil. Eu não ter que usar um outro programa que eu utilizo, que é onde eu gravo, vou guardando essas referências, né? Que é das citações diretas. Então aqui todas as citações diretas que normalmente eu utilizo e que tem a ver com esse livro eu vou colocar aqui embaixo. Mas enfim, nesse caso eu vou só colocar a referência autor-data, inserir. Ótimo. E você já vê como é que ficou. Ele criou aqui a referência, ele já foi lá e já coloca no final do texto a referência que eu utilizei. E olha que interessante. Digamos que eu estou fazendo esse texto, né? E aí eu sigo, continuo escrevendo, ok. E aí vou citar, segundo a crise, por exemplo, eu cito alguma coisa. A crise na educação é uma crise no mundo, na verdade do mundo, né? Então beleza. Enfim, bem grosso modo. E aí eu sei que isso aqui é de Hannah Arendt. A condição humana entre passado e futuro, eu insiro aqui. Pronto, 2 exemplos. E agora eu vou colocar um outro exemplo. Podemos dizer que a humanidade hoje está em risco, visto que a lógica do desempenho e concorrência tem tornado o humano mais próximo das máquinas do que de um humano segundo a cultura humana que conhecemos. Acabei de pensar, pensei um texto que a gente pode formatar assim, pensei agora. Digamos que eu vou citar da onde que eu tirei tudo isso aqui, né? Umas citações das pessoas que eu tirei disso aqui. Digamos que eu tirei do Furo. Eu já tenho cadastrado. Inserir. Mas também eu utilizei Charlot. Aqui. Cliquei. E aí você vê como eu coloquei uma depois da outra, ele já juntou. Olha que beleza. E aí digamos que eu faço uma citação direta. Citação direta, blá, 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 entre aspas, né? Eu coloco, por exemplo, digamos que é de Charlot também, eu vou colocar só que aqui, na verdade, como é uma citação direta, eu tenho que colocar a página dela. Eu vou editar ela, e colocar a página. Eu peguei na página 25, por exemplo. Tudo isso aqui é a título de exemplo, tá? Pronto, ele já ficou aqui. Então você foi ver que todos os textos que eu for utilizando, ele já vai ficando no campo de referências. Que beleza. Agora o grande pulo do gato. Isso aqui eu fiz tudo no ABNT. Digamos que eu vou usar essas mesmas referências, mudar esse texto, ou enfim, eu escrevi na norma ABNT, que era o que eu estava precisando para um trabalho, só que eu vou transformar tudo isso aqui, que eu descobri que a revista que eu estou querendo encaminhar meu trabalho, na verdade pede a norma APA. E aí o que eu faço? Eu vou chegar aqui e simplesmente mudar o estilo de ABNT para APA. E olha a mágica. Tudo aqui no texto já vai alterado, ok? Na formatação corretamente, segundo as normas da APA. Você não tem noção quanto isso aqui vai economizar o tempo da nossa vida. Um grande ponto, tudo isso aqui são códigos. Isso aqui não é um documento de texto, quer dizer, na verdade isso aqui é um documento de texto do Word, só que esses campos eles estão todos codificados com o banco de dados do EndNote Web. Então isso aqui não é um texto, é um código. Se você tiver que modificar essa referência, alguma coisa que você descobriu que está errada, está certa, enfim, você precisa modificar, a gente precisa fazer isso no banco de dados e não aqui. Senão, na hora que a gente salvar e fechar isso aqui e for abrir de novo, esses códigos vão ter problemas e aí fica uma lambança para ter que melhorar, ter que arrumar, ok? Então, de utilização no Word, esse aqui é um plugin que a gente coloca no Word que facilita muito a vida, que chama citar enquanto você escreve. E é justamente isso, enquanto você está escrevendo o texto, você já vai facilitando sua vida, já citando tudo aqui e colocando em referências.
Lembrando que se você tiver que editar, você edita lá no programa. E como é que funciona isso? Você pode colocar aqui, ó, editar citação. Isso aqui tem a ver com aquelas citações que no próprio texto que você está mexendo, por exemplo, colocar um prefixo, exemplo ou sufixo, ou seja, o que vem antes do autor, data, e aqui as páginas, ok? Mas se você quiser, e aí eu vou te mostrar como é que funciona no banco de dados e como utiliza o banco de dados, você clica aqui, que é ir para o EndNote Online. Agora um detalhe que eu lembrei agora. Como isso aqui é um código, isso aqui não é um texto, se a gente exclui aqui assim, dá problema. Se a gente exclui só deletando, vai dar problema, porque você vê que eu deletei aqui, mas ele continuou com o código aqui. Então deu ruim, não funcionou, porque a integração é um código que linka a citação durante o texto e a referência. Então para excluir as citações, a gente tem que vir em editar citação, mais... e retirar a citação daqui, ó, remover citação. Pronto. Aí ela vai remover daqui e de toda a integração do texto que a gente tinha colocado, tá bom? Bom, então agora eu vou explicar como é que funciona para a gente instalar esse programa, tá? Então a gente vai digitar aqui, ó, EndNote Web. Se aparecer aqui o EndNote e não for o EndNote Web, a gente vai buscar EndNote Web, tá? Isso aqui é a tela de login, se você já tiver um login, mas como a gente não tem login, a gente vai fazer o nosso cadastro. A gente não tem o EndNote 2025, então a gente clica aqui que a gente não tem o EndNote. E eu coloquei para fazer um login aqui em cima. Como eu não quero comprar, o EndNote ele é um software que você pode baixar no seu computador. E você paga por isso uma licença perpétua de instalação. Tem outras vantagens do que o EndNote Web, só que para tudo que a gente vai utilizar na nossa vida acadêmica, a grande chance da gente não precisar desse programa no desktop. Então a gente vai no EndNote Online mesmo. A gente clica aqui e aqui faz o nosso registro. Se a gente já tiver um cadastro, a gente escreve o nosso e-mail e a nossa senha aqui, senão a gente vai registrar. Clicando em registrar, a gente vai colocar algumas informações, né, o e-mail, senha, colocar a senha, nome e sobrenome, e um código de CAPTCHA aqui para a gente dizer que a gente é humano. Detalhe que a senha tem que ser no mínimo 12 dígitos, tá? Você tendo feito esse registro, você vai receber um e-mail de confirmação, no e-mail que você colocar aqui em cima. Ao você confirmar o e-mail, você está já pronto para acessar o EndNote Web. E aí como eu já tenho um cadastro, eu vou pular para o que acontece, aonde a gente vai chegar depois que a gente tiver feito o login na plataforma do EndNote Web. Aqui só um parênteses, se a gente chegar aqui, essa aqui é já a tela do login do EndNote Web, tá? Que se a gente digitar no Google. Mas caso a gente não tenha, a gente caia nessa tela do Google e a gente já queira ir direto para o cadastro da tela de registro, a gente pode ir no My EndNote Web, que aqui a gente vai automaticamente naquela tela de registrar, tá? A gente não precisa fazer aquela volta que eu dei caso a gente clique na página do EndNote e, enfim, fique perdido aí. Aqui a gente faz o registro, né, o cadastro, e aí segue adiante. Feito o login na plataforma do EndNote Web, você vai ver algo semelhante a isso. Ele pode estar em inglês ou em português, o meu já está em português porque ele já associou que minha tela está, o meu programa, o meu sistema já está em português. Mas caso você queira mudar a língua, aqui embaixo você vai poder alterar a sua linguagem de exibição. Então, digamos que colocamos aqui em português, e vai ter alguma coisa basicamente com relação a isso. Primeira coisa que você vai fazer, você vai em Downloads, e aqui você vai fazer o download para Windows, nesse primeiro programa. O que é isso? É aquele plugin que você vai instalar, você vai salvar o que tiver aqui de download em alguma pasta no seu computador, você vai executar aquele aplicativo e ele vai instalar no seu computador o plugin para o Word. Instalado esse programa, quando você abre o Word, você vai ver lá naquele lugar que eu te falei, aqui ó, depois de ajuda, as funcionalidades do EndNote. O que você vai ter que fazer aqui, tá? Então, a primeira coisa, você vai fazer o download, você vai instalar o plugin. Instalado esse plugin, a primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui em Preferências,
Você vai vir aqui em aplicação. Nessa parte, em application, você vai ter que fazer o seu cadastro aqui, colocando o seu e-mail e a sua senha. Aceitando, você vai fazer então a conexão do seu EndNote Web com a sua plataforma do Word, ok? E aí o seu banco de dados ele vai estar integrado no seu Word. Então a primeira coisa que você vai fazer é baixar este aplicativo, ok? E vai ter aquela integração com o Word e vai ter aquelas funcionalidades que eu já expliquei mais ou menos sobre como que funciona, como é que faz para a gente fazer as citações e a modificação dos estilos. O que é importante a gente saber daqui? Primeiro, o coletar. Coletar é a forma de a gente fazer a importação e como que o banco de dados das referências do EndNote vai ficar gravado. Ela vai ficar, depois que você coleta e importa aqui, ela fica aqui nas minhas referências. Aqui são todos os livros que eu coloquei, são dos meus últimos trabalhos. Então as referências eu comecei a colocar aqui, e aí eu consigo ver todas as referências que eu fui colocando, ok? Minhas referências. Eu estou fazendo um agrupamento, né? Então eu vou falar sobre isso já, na parte de organização, em que aqui eu consigo fazer diferenças, né? Tipo, por exemplo, aqui por exemplo, eu tô querendo fazer uma diferenciação por autor. Enfim, aos poucos eu vou fazer isso, mas tem apenas uma função de mais prática e organização que eu quero utilizar, separando as referências de Freud, as referências de Winnicott e referências gerais. Na parte de organização. Se eu quiser colocar um outro grupo aqui e algum outro tipo de pasta, eu posso criar. E aqui eu posso compartilhar com outras pessoas para ter acesso também. Enfim, restringir, modificar e gerenciar esse compartilhamento, enfim. Mas eu não vou explicar sobre isso daqui não. Isso aqui tem a ver com uma coisa mais avançada, né? Na prática não precisa, para utilizar o EndNote, a gente não precisa saber isso daqui. Quem sabe, se você precisar, eu te explico como é que funciona, como que mexe nessa questão de organização. Então as coisas mais importantes primeiro fazer o download e fazer aquela instalação e o link com o Word. Depois você saber que as suas referências elas vão ficar aqui, todas abertas. Então eu vou clicar numa referência, por exemplo, aqui ficam os dados do livro que eu cadastrei. Okay? Eu posso colocar um anexo aqui, que é o PDF do texto, de um artigo, quem sabe, e eu posso assim, tê-la disponível na minha plataforma web desse texto. Eu não vou fazer isso porque eu tenho um acesso de até 2 GB, né? O EndNote gratuito te deixa utilizar 2 GB e tendo bastante artigo, bastante livro que você já tenha digitalizado, isso aqui grande chances de ficar pesado. Isso aqui eu já deixo no meu computador, salvo na nuvem, eu uso o OneDrive para fazer esses acessos, não vejo vantagem. Mas enfim, ficam todas aqui as informações do livro, ou do artigo. E outra coisa que a gente precisa saber é como coletar e como fazer essa alimentação desse banco de dados. Isso é o que eu vou explicar a partir de agora. Mas antes disso eu te falo que a gente pode fazer uma inclusão manual do texto, que a gente coloca aqui o autor, o título, o ano e as informações importantes que a gente precisa, como se a gente estivesse cadastrando uma referência bibliográfica num texto, a gente vai fazer aqui na plataforma. E a gente pode colocar que tipo de referência que é, se é um artigo, se é um livro, enfim. Vai colocar os anexos, as mesmas coisas que eu já mostrei. E importar referências é o que eu vou mostrar já, como a gente pode fazer uma importação em massa de todo o banco de dados e os artigos e as referências que você já utilizou. Então uma forma de importar uma referência do EndNote é por meio de qualquer artigo que a gente esteja utilizando, pesquisando na internet. Normalmente, todas as plataformas de pesquisa, de agregador de pesquisa, têm esse como citar, né, como citar esse artigo. Ao clicar nele, a gente tem formas de exportação, né? Normalmente eu copiava aqui e colava no meu texto. Mas como que eu faço agora? Eu clico aqui em exportar para EndNote e aí eu vou salvar um arquivo que o EndNote reconhece e pode fazer a importação para que ele leia e alimente o banco de dados. Eu vou fazer dessa forma. Salvando aquele documento no computador, eu vou vir aqui em importar referências e vou escolher o documento que eu quero importar. E aí eu vou ver um formato que ele está salvo, que pode ser RIS ou algum desses outros. Nesse caso eu acho que é EndNote Import. E vou importar ele aqui. E vou colocar a pasta.
uma referência foi importada para o grupo Referências Gerais. E digamos que eu encontrei essa pesquisa que faz muito sentido para os trabalhos que eu vou utilizar, e eu quero colocar ela no meu banco de dados. Você pode ver que em todos os lugares tem, e aí pode ser qualquer agregador de pesquisa, esse vem pela Cielo, tem o campo citar, ou como citar, coisas assim. Aqui clicando você pode ver que sempre vai ter uma forma, né? Normalmente eu pegava aqui, copiava e salvava no meu texto. Ou por exemplo, aqui nem tinha a ABNT, e usando a ABNT eu teria que fazer manualmente uma transformação disso aqui para ABNT. Aqui agora eu já tenho um botão para clicar em EndNote, e aí vai ter um formato que o EndNote reconhece. Esse aqui é o EndNote Import. E agora eu vou explicar como que a gente faz para alimentar o nosso banco de dados com os trabalhos que a gente já utilizou. E eu vou fazer da minha dissertação de mestrado aqui junto na gravação desse vídeo. Eu estou aqui com a minha dissertação de mestrado e isso aqui eu ainda não fiz, tá? Eu ainda não importei as referências que eu utilizei na minha dissertação de mestrado para o meu EndNote Web. Eu vou fazer aqui agora. Eu vou lá no campo de referências e aí eu já vou usar como exemplo algo que a gente vai precisar formatar para melhorar e deixar pronto para o EndNote Web e importar. Você pode ver que nesse formato eu coloquei o nome do autor com uma abreviação, tá? E se o autor foi repetido, a gente usou essa linha para substituir o nome do autor. Para cadastrar no EndNote Web, a gente não vai querer esse modo e o nome abreviado. Então a gente vai ter que dar uma formatada nisso daqui. A gente vai querer o nome completo porque quando a gente muda de um formato, de um estilo para o outro, muitas vezes vai ser com abreviação ou vai ser com o nome completo. Então a gente não vai querer importar dessa forma com o nome abreviado. Então a gente vai fazer um processo de estruturação e formatação para que isso possa ser importado já do jeito mais adequado possível, já revisado. Então como que a gente vai fazer? Eu vou pegar e selecionar um tanto disso daqui. Eu vou pegar umas 3 páginas para a gente começar. Então eu vou chegar até aqui antes dos textos de Freud. Como os textos de Freud eu vou querer colocar num grupo específico, eu vou fazer em alguns movimentos. Eu vou pegar esse texto, copiar, Ctrl C, e vou abrir uma ferramenta de inteligência artificial qualquer. Pode ser qualquer uma que você de sua preferência. O que eu penso sobre inteligência artificial é um instrumento, como uma calculadora. Ela precisa me auxiliar para as tarefas que eu vou fazer. Ela não substitui a minha inteligência ou o meu pensar, mas ela tem que ser usada como um instrumento. Então aqui você vai ver como que ela vai ajudar bastante e também com grandes chances de erro, mas ela vai já economizar muito tempo nesse processo de formatação. Bom, abri então aqui a ferramenta de inteligência artificial e eu vou usar o ChatGPT. E o que eu vou escrever aqui? Formatar a lista quando mostrados. Completos, como respeitando as normas ABNT. A gente vai ter que confirmar, olhar um por um, para ver se os nomes estão corretos, tá? Porque, por exemplo, nesse caso ele pegou Arendt e tinha um H aqui. Então vamos ver se ele completou com o Arendt correto. A Hannah Arendt, no caso. Então a gente vai confirmar todos os nomes e feito isso, a gente vai salvando a gente vai confirmar. Se tiver alguma coisa que foi colocado errado, a gente vai ter que corrigir, tá, nesse processo. Mas a maioria das coisas ele já acertou. Mira de Cifário, tem uns nomes mais complicados, ele já foi acertando. Mas a gente precisa dar essa checagem, essa dupla checagem. Por exemplo, aqui, eu já vi que ele tinha só um C, um Fanise, C ponto. Não é Carla, é Caroline. Então isso aqui eu já vou ter que corrigir. Eu vou salvar tudo isso daqui, colar em outro documento Word e vou fazendo esse texto aqui com
corrigindo ele, tá? Bom, a gente vai fazendo isso com toda a lista de referência. Eu vou fazendo isso aqui aos poucos e salvando ela, corrigindo o que tiver de errado. Bom, dessa primeira lista eu fui revisando rapidinho, eu vi aqui. Foram só esses daqui que eu pintei em amarelo que estavam errados, tá? Tem esse aqui também. O resto estava tudo certinho, então já poupou bastante trabalho. Quando eu não sabia o nome de todos os autores, por exemplo, desse manual, eu olhei na internet, eu googlei esse nome do trabalho e aí já apareceu os nomes corretos, né? A maioria já estava mais próximo do correto, mas precisou de uma revisão. E aí o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa lista em um arquivo que eu possa usar no EndNote Web para importar. Voltando aqui para o ChatGPT, você vê aqui que ele até está sugerindo a possibilidade de eu adaptar para o EndNote, né? Como eu já utilizei isso nas outras listas, ele já está sugerindo. A gente vai fazer justamente isso. Transformar a lista corrigida a seguir em formato a ser importado pelo EndNote Web. E aí ele vai fazer um arquivo, um documento em que eu preciso copiar e vou salvar em um bloco, abrir um bloco de notas, copiar todo esse texto aqui num bloco de notas e salvar .ris. É assim que a gente vai fazer, tá? Vou ver se ele já terminou. Terminou. Eu copio e vou abrir um bloco de notas e vou salvar em formato RIS. Eu abri uma aba do bloco de notas, copiei lá, colei aqui. Vou colocar arquivo e salvar .ris. Na área de trabalho mesmo, dissertação.ris. Salvar. Indo na minha área de trabalho, ele ficou desse jeito aqui, ó. Voltando no EndNote Web, eu vou em coletar, importar referências. Eu vou escolher aquele arquivo que eu salvei no formato .ris, tá aqui, ó, importação dissertação.ris. Vou colocar como opção de importação formato RIS e vou salvar onde eu quiser. Esse, por exemplo, vai ficar em referências gerais. Importar. 32 referências foram importadas para o grupo Referências Gerais. Por exemplo, essa aqui foi importada agora. E aí, se eu for abrir de novo aquele documento Word, como exemplo, ele já está aqui, ó. Pronto, já consigo citar. No formato APA. Então aqui a gente importou uma biblioteca nova de referências de uma forma mais otimizada. Aqui a gente vai povoando o nosso banco de dados do EndNote. Mas você pode ver que eu já tinha trabalhado com esse livro da linguagem de Winnicott em um texto e agora acabei de importar de novo. Então ela está em duplicidade. Como que a gente vai fazer para corrigir isso? A gente vai em organizar, encontrar duplicações e aqui todos os textos que eu já tinha colocado e adicionei novamente, ele já fica separado e de uma forma marcada. E a gente vem aqui só em excluir. Isso aqui fica numa lixeira que a gente pode esvaziar, depois que conferir, claro, mas enfim, isso aqui, como eu já tinha feito os outros testes, a gente vai higienizando o nosso banco de dados. Pronto, sem mais duplicidade, pode ver aqui. Então eu vou continuar fazendo aquele mesmo procedimento para todas as outras referências da minha dissertação. Você vê que eu fiz o exemplo no pior cenário possível, tendo que formatar, rever os textos, rever os nomes,
para depois importar. Se você tiver uma lista já com os nomes completos, vai ficar muito mais fácil. O grande ponto é que às vezes a gente vai ter que, nesses primeiros momentos, confirmar se o que a gente está importando já está sendo feito de uma forma correta. A grande maioria já vai ser feito de uma forma otimizada e corretamente, mas não necessariamente que isso vai acontecer para todas as nossas importações. Eu vou continuar fazendo isso. Bom, então você viu as possibilidades que essa ferramenta pode utilizar. E você pode ver que eu fiz o pior exemplo possível, né? Tendo que formatar um monte de coisa. Se você já tiver uma referência que já esteja mais mastigadinha, isso aqui vai ser muito rápido, vai ser muito fácil você fazer essa importação. E assim alimentar um banco de dados, em que daqui para frente, talvez seja um pequeno investimento que a gente faça nesse momento, para que daqui para frente a nossa escrita acadêmica possa ser muito mais otimizada e a gente não fique se preocupando tanto com a questão das referências. Feito essa importação certinha e com uma atenção nesse primeiro momento, mesmo utilizando em massa, a gente vai ter que fazer algumas correções que a gente pode não ter percebido nesse primeiro momento. Mesmo assim, ela vai ajudar bastante a gente não ter que perder horas e horas, como eu já fiz, tendo que perder dias e dias só ajustando essa questão das referências. E essa ferramenta com certeza vai me ajudar e vai ajudar a gente a se dedicar mais tempo na própria pesquisa e na escrita do texto acadêmico em si, ok? E a gente não sendo nem tecnofóbico nem tecnofílico. Eu entendo que no mundo acadêmico a gente discute muito sobre a utilização ou não dessas ferramentas tecnológicas. O grande ponto é que elas são instrumentos aos quais a gente precisa utilizar para facilitar a nossa vida. Como uma calculadora que serve para a gente fazer operações matemáticas muito maiores, em que a gente possa concentrar a nossa inteligência criativa em situações e em formas de pensar melhores do que aquelas contas matemáticas. A gente precisa entender a lógica que tem por trás do que a gente está fazendo. Mas coisas operacionais em que podem ser facilitadas pela tecnologia, eu acho que isso é muito bem-vindo. Se você gostou, me diz o que você achou. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. Se faltou alguma coisa na minha explicação, você pode colocar aqui nos meus comentários ou me chamar para te explicar. E se você souber alguma coisa legal, importante que eu não mencionei aqui, você também, por favor, me ensine. E eu também estou disposto a aprender a utilizar essa ferramenta de uma forma que possa auxiliar a gente a escrita acadêmica. Me diz o que você achou, tá bom? Obrigado e até a próxima.